bênção. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16. Na quarta-feira passada, nós começamos uma mensagem com o título de A Paixão, a Decepção e a Reconciliação. Passeamos um pouquinho no ministério de Jesus, em como iniciou, em como a fama de Jesus cresceu. Quem estava aqui quarta-feira passada? Só para a gente saber. Que bênção pela sua vida. Você vai prosseguir hoje. Você que está hoje e na quarta passada não assistiu, a mensagem já está disponível também na nossa plataforma no YouTube. Então você pode procurar a mensagem com esse título, a Paixão, a Decepção e a Reconciliação. E nós falamos a respeito da fama de Jesus crescendo, da infância de Jesus, dos momentos em que Jesus vai ao templo, em que os escribas, os mestres da lei, aqueles que dominavam a cultura religiosa de Israel, começam a discutir com Jesus, discutir no sentido de dialogar com Jesus sobre as Escrituras, se surpreendem com tamanha sabedoria de um menino de 12 anos, e Jesus inicia o ministério dele. Depois, ao iniciar, e logo que ele começa a pregar na sinagoga, depois ele sai, ele vai à praia, ele encontra Simão Pedro, e ali acontece a paixão. Os apóstolos se apaixonam por Jesus. Pedro se apaixona por Jesus. A fama de Jesus já corria, mas naquele momento em que Jesus fala assim, leva o barco, você pescaram, aí Pedro diz, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Aí Jesus diz, olha, leva o barco e jogue, lance a rede. E aí lançaram as redes e pegaram uma quantidade tão grande de peixes que as redes começaram a querer se rasgar. Então chamaram quem estava no outro barco, outros discípulos que ainda não eram discípulos, eram sócios de Pedro, para ajudar a pegar. Pegaram os peixes e aí levaram para a praia. E lá Jesus falou assim, olha, larga tudo, eu vou fazer vocês pescadores de homens. E aí começou a história de uma grande paixão entre os apóstolos e Jesus. Resumindo, quarta-feira passada foi isso. Porém, em toda paixão é regada por termina com opção. Decepção, muito bom. Toda paixão, queridos, toda paixão é regada por decepção. E você vai entender. Você vai entender isso hoje. Você vai entender essa história de Pedro, da paixão de Pedro, da decepção de Pedro, do porquê que Pedro se decepciona. E de repente, no meio dessa história, você consegue entender o porquê de tantas decepções na sua vida. E são tantas decepções, às vezes, na sua vida, que às vezes você olha e fala assim, peraí, mas é pegadinha, não é não? É ou não é? Você fala, não, peraí, alguém está me trollando. Não, tem uma câmera escondida. Isso é pegadinha. É ou não é? Acontece ou não? Ou é só comigo que acontece? Com você também acontece? Porque comigo acontece. Tem hora que você olha e fala assim, não, só pode ser piada. E você vai entender hoje o porquê que muitas vezes acontece isso. Versículo 22, capítulo 16 de Mateus, diz assim, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Só lê até aí. Vou te explicar o que acontece antes. Antes, Jesus chama os discípulos e diz assim, o que os homens dizem que eu sou? Aí eles falam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, o espírito de Elias, outros dizem que é um grande profeta. E aí, Jesus vira e fala assim, e vocês? O que vocês dizem? Aí Pedro vira e responde, tu és o Santo de Deus, tu és o Cristo. Foi o primeiro louvor que a gente cantou. O primeiro louvor que a gente cantou hoje foi essa história. Tu és o Cristo, tu és o Santo. Aí Jesus fala assim, você disse bem, Pedrão.
E quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. Jesus vira para Pedro e está falando com Pedro assim, neste momento, nessa ocasião: olha, Pedro, você tem a revelação de Deus na sua vida. E quando você recebe algo desse jeito para a sua vida, é maravilhoso, é lindo, você se apaixona cada vez mais. Porque só está vindo coisa boa, você deu uma resposta boa, você recebeu um feedback bom, e por enquanto só está vindo coisa boa. Só que deixa eu te falar uma coisa, Jesus, Ele traz, não é só coisa boa não, Ele traz o que tem que ser trazido também. E muitas vezes na minha e na sua vida, o que tem que vir, vem amargo. E é dado por Jesus sim. Vem amargo. Você sabe por que vem amargo? Porque nos confronta. Nos confronta. A nossa preguiça quer fazer a gente revirar na cama. Jesus vira e fala assim: ei, preguiçoso, levanta da cama, porque a pobreza está à porta batendo. Você gosta de ouvir isso? Ninguém gosta de ouvir isso. E com Pedro foi igual, porque quando continua o versículo, olha a resposta de Jesus. Aí Jesus fala assim, aí Jesus continua. Eu falo assim: quem te revelou foi meu Pai que está no céu. Até aí está tudo bem, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Ei, paixão, tá lindo, Jesus. Maravilha, gol de letra, show. Só que não acaba aí. Se acabasse aí, tudo bem. Aí Jesus começa a falar: olha, eu serei entregue, e eu serei morto, e é necessário que eu seja morto. Aí Jesus chama, é o versículo que você leu. Aí Pedro chama Jesus à parte e fala assim: nunca, Senhor, não diga isso. O Senhor não vai morrer, de jeito nenhum. O tchutchuco que o Senhor é com a gente, nós não vamos deixar o Senhor morrer, mas de jeito nenhum. Aí qual a resposta de Jesus para Pedro? Olha a decepção. Olha o início da decepção. A resposta de Jesus: então Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Só que antes, Jesus virou para Pedro e disse o quê? Pedro, quem te revelou não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai que está no céu. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e colocarei as chaves dos céus e do Hades nas suas mãos. Tudo o que você ligar, será ligado. Tudo que você desligar, será desligado. Pedrão começou a se achar o tal. Pedrão começou a crescer. Já viu alguém assim? Você já viu alguém assim? Começa a ganhar alguma coisa, começa a receber alguma coisa, aí começa a crescer, o coração incha. Ele fala: não, eu sou o cara. Jesus falou comigo que a chave vai estar comigo. O que eu ligar está ligado, o que eu desligar está desligado. Ei, eu sou o comandante desse negócio todo. Aí daqui a pouco Jesus vira e fala assim: eu preciso morrer. Eu falo: não, peraí, eu sou o comandante do negócio, então vem cá, eu vou chamar Jesus a atenção. Vou repreender Jesus? Não. Vocês já viram crente assim? Ou só eu que vejo? Vocês já viram o crente que não pode receber uma oportunidade, que já acha que é o pastor da igreja? Já viram? Vocês já viram um levita que não pode receber oportunidade para ministrar aqui em cima no domingo à noite? Porque senão já acha que é a estrela. Deixa eu te falar uma coisa, aqui só tem uma estrela, o nome dela é Jesus Cristo o Nazareno. Pode melhorar, é para Jesus, é para nossa estrela. Só tem uma. Tem 4 anos que nós estamos aqui em Vila Velha. Até hoje, a nossa presença ilustre de todo culto chama-se Jesus de Nazaré.
essa presença nunca será superada por nenhum nome gospel, por nenhuma celebridade, por nenhum pastor famoso, por absolutamente nada. Nós não precisamos de celebridade, nós precisamos de homens e mulheres usados e ungidos por Deus, para estarem aqui, para trazer a palavra de Deus. E começou a se achar o Pedro. E aí quando Jesus chama a atenção dele, e Jesus vira, e sabe, você sabe por que Jesus chamou Pedro de Satanás aqui? Você sabe por quê? Porque era de fato Satanás que estava usando a boca de Pedro. Aí você fala assim, mas como pode? O próprio Jesus acabou de falar que ele estava sendo revelado pelo Espírito Santo, por Deus, de que Jesus era o Cristo e que foi revelado. Como pode? Do mesmo jeito que pode você entrar aqui dentro dessa casa no domingo à noite, levantar a mão, dizer glória a Deus, aleluia, chegar em casa, dar um coice na sua mulher. Do mesmo jeito que pode você vir para cá, louvar, até ofertar, dizimar, e quando chegar no carro, fazer grosseria com seu marido. Do mesmo jeito que pode você vir para cá, pagar de bonito e tal, isso e aquilo, mas quando chegar na porta ali, você ser mal criado com seus pais. É porque a gente olha só para o Pedro e não olha para a gente. Do mesmo jeito que pode você vir para cá, pagar de santo, pagar de... Eu sou o bom da boca, eu sou o cara, eu sou o santarrão, eu sou o que ora, eu sou o que busca, eu sou o que recebe a revelação. Mas nas entrelinhas, a sua eira está suja. Ei, deixa eu te falar, Jesus vai limpar o seu copo inteiro, o seu prato. Jesus vai fazer a limpeza, porque Ele é especialista em arrancar sujeira de dentro da sua vida. Ele é. Ele tirou de Pedro. Ele tirou dos discípulos. Ele arrancou a sujeira. Quem quis ter a sujeira arrancada, teve. Agora quem não quis, quem ficou de mimimi, quem se vitimizou, quem não assumiu a autorresponsabilidade, fez o quê? Cometeu suicídio. Judas. Vamos caminhar, Jesus amado, já está acabando a hora já. Vou ter que botar mais uma quarta-feira. Não, calma. Versículo 31. Aí vamos lá. Presta atenção. No versículo 22, qual é o tipo de pessoa? Qual é o tipo de pessoa que se decepciona? Versículo 22, Pedro chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo. Por quê? Pedro não entendeu nada do que Jesus estava falando. Qual é o tipo de pessoa que se decepciona? As pessoas que se decepcionam com Jesus, que se decepciona na igreja, que se decepciona no relacionamento, que se decepciona com os pais, que se decepciona no emprego. Você sabe qual é o tipo de pessoa? As pessoas que não entendem qual é o propósito. Havia um propósito para Cristo, e o propósito de Cristo era morrer na cruz. E Pedro não entendia naquele momento que o propósito de Jesus era morrer na cruz. E quando Jesus o repreende, diz que ele estava sendo, ele se decepciona. Começa uma ponta de decepção ali naquele momento. E por que ele decepciona? Porque ele não entendia que esse era o propósito. Ei, deixa eu te falar, você sabe por que você se decepciona tanto com seu namorado lindo, maravilhoso? Porque você não entende qual é o propósito, você não sabe nem qual é o seu propósito de vida. Como é que você vai conseguir entender o seu relacionamento? Por isso você está cheio de decepção. Se encontra primeiro, se acha primeiro, para depois querer se doar a um relacionamento. Aí você fica se decepcionando, se decepciona ali, se decepciona aqui. Ah, mas fulano, não era o que eu pensei, não era e não vai ser nunca, porque nem você sabe a seu próprio respeito, quanto mais o fulano, que você está depositando esperança numa pessoa que não tem capacidade de te entender.
Quem te entende é Jesus, Ele te esmiuça, Ele entra dentro de você e sabe o dia que você está de TPM, o dia que você não está. Ele sabe quando você está nervoso, porque a conta bancária está baixa e quando não está. Não adianta você querer que sua mulher te entenda, porque ela não vai entender, mas Jesus entende. Não adianta querer que seu marido entenda, ele não vai entender, mas Jesus entende. Ei, enquanto você não entender que Jesus precisa ser o seu principal recurso, você vai continuar se decepcionando. A verdade é essa. Quem não entende o propósito se decepciona. Capítulo 26 do mesmo livro, o versículo 6. E aí a gente vai, esse capítulo é o mais extenso, que a gente vai falar bastante versículos sobre ele. O versículo 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, quem ao ver isso? Os discípulos, né? Ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Ponto. Os discípulos se decepcionam com Jesus por causa do desperdício. Não levanta a mão. Não precisa levantar a mão. Quantas vezes você já olhou as igrejas? Não precisa ser só aqui não, qualquer igreja. Aí você olhou os templos e falou assim: quanto desperdício, para que gastar dinheiro com construção? Para que gastar dinheiro com material? O importante são vidas. É esse espírito aqui, ó. Decepção. Sabe o que a decepção vem? Porque você olha os objetivos particulares acima de tudo. Esses discípulos eles estavam olhando os objetivos particulares de cada um deles. Quando você pega o texto, o mesmo texto, a referência do mesmo texto, em outro evangelho, você vai entender que tem um em especial. Quando você pega lá a mesma passagem lá em João, você vai entender que Judas foi um dos primeiros a falar que era desperdício. Só que o evangelho lá de João diz ainda assim: mas ele estava dizendo isso porque estava acostumado a roubar. Ele era quem cuidava da sacola de dinheiro, e todas as vezes em que se colocava dinheiro lá dentro, ele tirava uma parte. Ele já era ladrão, ele já era corrupto. As 30 moedinhas de prata, ele roubou muito mais que isso. Muito mais. Está na Bíblia. Às vezes a gente não sabe, a gente fica achando que foi só aquele momento. Não. Ele já fazia uma prática constante dele. E Jesus vem tendo paciência com ele. Do jeito que tem comigo. Do jeito que tem com você. Sabe aquele pecadinho que fica ali te incomodando ali, ó. Aí você fala assim: mas eu não consigo. É igualzinho o pecadinho de Judas, viu? Toda vez botava lá e ela arrancava. Não, R$1 só. Dezinho só, 10ão. Não tem nada a ver não. Ninguém vai nem prestar atenção, ninguém está nem aí. De repente você fala assim: o meu pecado é um pecadinho de nada. Não tô ofendendo ninguém, não atinge ninguém, não estou falando mal de ninguém. É só eu, não prejudica ninguém. Mas ei, cuidado, o seu pecadinho de nada pode te levar à morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu sei que é difícil de engolir, mas engole, porque vai fazer bem. Os melhores remédios são os mais amargos, são aqueles ruins de engolir, mas são os que trazem cura mais rápido. Esse é um remédio. É ruim de engolir, é ruim você ouvir que você tem pecado oculto, pecado de estimação.
É ruim de ouvir isso. É ruim de ouvir que infelizmente todos os dias o diabo vem, envia o seu demôniozinho de estimação, te pega pelo braço e fala assim: vamos, está na hora de pecar, vamos lá? Chegou a hora. É duro de ouvir isso, mas é necessário, porque enquanto você não for confrontado, essa situação não muda. E hoje você está sendo confrontado para que você diga: basta, chega, eu não quero mais, eu quero ser livre a partir de hoje, pela graça e misericórdia de Jesus. Não é para a morte que eu estou falando isso, é para a vida e vida eterna. Objetivos particulares, o prazer acima de tudo. O que interessa é a minha felicidade. Quantas vezes vocês já ouviram essa frase? Quantas vezes a gente aprendeu errado? Os nossos pais, as nossas mães viram para a gente e falam assim: importa é você estar feliz. Ei, não importa você estar feliz não, porque Jesus no Getsemane não estava feliz, mas estava cumprindo o propósito. Importa é você cumprir o propósito de Deus para a sua vida e não ser feliz. Ou seja, não estou dizendo que você não deve ser feliz. Não é isso. Eu estou dizendo que você não deve colocar a felicidade acima do propósito de Deus. Porque se você coloca o propósito acima, meu irmão, felicidade automaticamente. Você sabe o que vai acontecer com a felicidade? Você vai correr assim, e ela vai estar gritando: peraí que eu vou atrás de você. Porque você está no propósito de Jesus. A felicidade, ela te persegue. Mas enquanto você estiver tentando ser feliz, a decepção está do seu lado. Porque você quer tanto ser feliz, que você só quebra a cara, você só se decepciona. Quando você tirar o foco da felicidade e começar a buscar o propósito, meu irmão, não vai ter felicidade para estampar na sua cara. Os outros vão olhar para sua cara e vai falar assim: ei, o que tem? O que aconteceu? Sabe, você segunda-feira está tão feliz assim, por quê? Porque Jesus me libertou e me deu um propósito de vida para a honra e para a glória dEle. É desse jeito que Jesus faz. Vamos lá. Versículo 31. Então Jesus disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão. Presta atenção. Já pensou? Pastor Anderson chega aqui e fala assim: olha, ainda essa noite todos vocês vão largar essa igreja, vão abandonar tudo. Como é que você recebe essa palavra? Aí você vira e fala assim: o quê? Eu estou aqui há 4 anos. Tem 4 anos que eu sou dizimista. Tem 4 anos que eu entrego oferta. Eu trabalhei aqui, ajudei a vir na mudança. Eu varri o chão. O Senhor vem dizer que eu vou abandonar? Vou abandonar não. Olha a decepção. Olha a decepção. E aí você começa a se decepcionar. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Logo depois, o que aconteceu? Jesus vai para o Getsemane. Jesus vai orar. E aí os discípulos não conseguem orar junto com Jesus. Você sabe qual é o tipo de pessoa que se decepciona? Aquelas que não estão dispostas a fazer sacrifícios. Quer vida mansa. Quer ficar de boa. Quer ficar tranquilão. Não quer fazer sacrifício. Aí se decepciona. Decepciona com a igreja. Começa a falar que faltou o culto e ninguém ligou. Começa a dizer: eu fiquei 3 domingos sem ir, ninguém mandou mensagem. Começa a arrumar desculpa. Começa a colocar problema onde não tem problema. Não está disposto a fazer sacrifícios.
A vida, primeiro você paga o preço, depois você desfruta. É assim, é a ordem natural das coisas. Não dá para você primeiro desfrutar, para depois pagar o preço. Não, primeiro você paga o preço, depois você desfruta. Na vida espiritual é a mesma coisa. Ei, primeiro você paga o preço, jejum, oração, leitura da palavra. No início vai ser difícil, vai ser complicado, você vai forçar o seu corpo, mas uma hora você vai se adaptar tanto, que você vai começar a orar, e você não vai querer mais parar de orar, porque o Espírito Santo vai começar a colocar a palavra na sua boca, você vai começar a ler a Bíblia, e Deus vai começar a te dar revelação, luz da palavra, e você não vai querer parar de ler a Bíblia. Aquilo que era difícil lá no início, vai começar a ficar fácil, porque você pagou o preço pela revelação da palavra. Você não precisa pagar preço por salvação não, meu irmão. A salvação, quem pagou o preço foi Jesus. Só que essa palavra aqui, ela não entra aqui na minha cabeça, aqui por osmose não. Não adianta eu colocar a Bíblia aqui e falar, entra a palavra na minha cabeça, entra a palavra na minha cabeça. Não vai entrar, eu tenho que abrir a Bíblia e ler. É aquela musiquinha antiga, leia a Bíblia e faça uma oração, faça uma oração. Faça uma oração, leia a Bíblia e faça uma oração, se quiser crescer. É isso. É isso. Já reparou que toda quarta-feira eu dou uma musiquinha? A semana passada foi uma florzinha. Sou uma florzinha, né? Sou uma florzinha. Que florzinha o quê? Eu sou faca na caveira, eu sou sangue no olho. Então, quem não quer pagar o preço, meu irmão? Se você não quer pagar o preço, a única coisa que vai acontecer, os discípulos naquele momento não pagaram o preço. Jesus vai a primeira vez e fala assim, vocês não podem orar nem um pouco comigo. Sabe, o Getsemane revela muito sobre propósito. Revela muito sobre propósito de vida. Porque fala do propósito maior. Fala do maior propósito de Deus para a humanidade. João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é lindo, é poético, é maravilhoso, mas para que isso aconteça, alguém tinha que pagar o preço, e esse alguém era Jesus. Jesus estava com vontade de pagar esse preço? Não. O Getsemane me revela isso. Jesus não estava com vontade de pagar esse preço. Ele não estava assim, estou doidinho para morrer na cruz. Olha, vem em mim, cruz. Não, porque Jesus não era masoquista. E o Getsemane revela isso. Qual é a oração de Jesus? Jesus ajoelha-se, prostra o rosto no chão e diz assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita segundo a sua vontade. Ou seja, se você tem propósito, meu irmão, você não faz aquilo que você tem vontade, você faz aquilo que tem que ser feito para a glória de Deus. Pensa que eu estava com vontade de vir pregar hoje? Vou ser sincero, porque não adianta eu ser hipócrita. Eu não estava com vontade de vir aqui hoje pregar. Sabe por quê? Eu acordei às 4h20 da manhã. E eu estava trabalhando. Eu fui para uma outra cidade, eu fui para Linhares. Eu trabalhei o dia inteiro dirigindo. Voltei, peguei um trânsito terrível. Cheguei em casa às quase 6 horas da tarde, cansado, morto. Se eu encostasse um pouquinho assim no sofá, eu cochilava. E naquele momento eu dizia assim, ai Jesus, ai que vontade de deitar um pouquinho assim, mas se eu deitasse um pouquinho, eu ia cochilava e perdia a hora. Então naquele momento eu estava com vontade de vir pregar? Não, mas Deus tem propósito na palavra, e eu tenho que fazer sacrifício, para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. É assim, sem sacrifício, sem sacrifício não tem propósito. Sem sacrifício não tem propósito. Até tem, mas ele não se cumpre. E às vezes Deus está lá, aí tem gente que às vezes fala assim, porque não acontece na minha vida. Não acontece, sabe por quê, meu irmão? Sabe o que não acontece? Às vezes vai falar, mas eu não estou em pecado. Tá, você não está em pecado, mas também não está em consagração.
não está em pecado, não está em consagração, não está em nada. Não é quente, não é frio, é morno. Eita, é morno. E se é morno, o que a palavra diz? Eu te expulso da minha boca, porque você é morno, não é quente e não é frio. Então eu Aí, por que não acontece o propósito? Por quê? Porque sua vida está inerte. Sua vida está na inércia. Não é nenhuma coisa nem outra. E você vai se decepcionando. Versículo 50 do mesmo capítulo. Jesus perguntou: amigo, o que traz? Ele está perguntando isso para Judas. Jesus, depois do Getsemane, depois da oração do Getsemane, os soldados romanos chegam para prender Jesus. E aí, como já havia sido combinado com Judas Iscariotes, Judas vira e fala assim: aquele em que eu der um beijo no rosto, é esse que vocês devem prendê-lo. Acabou o horário, né? Jesus amado. Amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e o feriu. Foi Pedro, tá? Feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. O resto da história, você já sabe. Jesus pega a orelha de Malco e cura. Imagina a decepção de Pedro. Estava tentando defender Jesus. E ele me manda guardar a espada? Não foi ele que mandou comprar a espada lá atrás? E colocar na banha? Por que agora na hora que eu vou usar a espada, ele me manda guardar a espada? Quantas vezes você não entende seu pastor? Ah, porque o pastor fez isso. Ah, porque o pastor fez aquilo. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo outro. Ah, porque... E vai se decepcionando. Ah, eu não fico em igreja porque a igreja é pastor, não sei o quê. Os pastores são tudo igual. É isso, aquilo, é aquilo outro. Então eu não fico... Vai se decepcionando. Abandona a decepção. Você age precipitadamente. A decepção é para aqueles que agem precipitadamente. Você se precipita e age de forma que não deve agir, como Pedro naquele dia. Pedro, que estava tão apaixonado antes por Jesus. Pedro, que largou os peixes, largou a rede, largou tudo e disse: eu vou ser discípulo de Jesus. Agora, com todos esses fatos, está decepcionado. Pedro está tão decepcionado que a palavra que Jesus disse para ele se cumpre: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí, a gota d'água para Pedro, para a decepção de Pedro, é Jesus colar de volta com o super bonde santo a orelha do soldado. Eu não sei qual foi a gota d'água para a sua vida. Eu não sei. Mas eu sei que o Espírito Santo me revela que tem corações aqui nessa noite que se decepcionaram muito já. E que tem corações que dizem assim: eu não aguento mais tanta decepção. Lá em João, no capítulo 21, Jesus aparece de novo para Pedro. E engraçado que Jesus aparece já ressurreto, do mesmo jeito que Jesus apareceu quando foi chamar Pedro, do mesmo jeito em que foi a paixão. Jesus apareceu para a reconciliação. Você sabe o que isso fala comigo? Sabe aquela empolgação que estava no seu coração quando você se apaixonou?
Ei, Jesus vai restaurar isso aí, mas vai restaurar muito melhor, muito mais solene, com muito mais brilho, com muito mais cor, com muito mais alegria, porque Jesus ressurreto é assim, Ele traz novidade. E naquele dia lá, no dia da paixão, no dia da convocação, no dia do siga-me e te fareis pescadores de homens, aí eles largam tudo. Mas no dia da reconciliação, quando Jesus vira e fala assim: ei, vocês pescaram alguma coisa? E aí João diz assim: não, nós não pescamos nada. Jogue a rede do lado direito. Que ninguém da esquerda esteja me ouvindo, mas Jesus era de direita. Jogue a rede do lado direito. É brincadeira, viu, irmãos? Era para vocês rirem, inclusive, né? Esqueci de combinar, né? Jogaram e pescaram grandes peixes. E aí João vira para Pedro e fala assim: Pedro, é o Senhor. Só que lembra do Pedro que agiu precipitadamente? Você sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro largou o ministério. Pedro voltou a pescar. Pedro abandonou tudo. Ei, sabe, não sei como é que está seu coração, não sei como que você está. Talvez você fale assim: eu vou abandonar tudo, eu vou largar tudo, não tem mais jeito, acabou, não tem mais solução. Ei, calma, tem sim. Jesus está entrando no seu barquinho e vai te dar a pesca maravilhosa. E quando você chegar na praia, já vai ter peixe, já vai ter pão, tudo assadinho, porque Jesus traz novidade na reconciliação. Jesus trouxe novidade. E Pedro, quando descobre que é Jesus, quando ele suspeita que é Jesus, o que Pedro faz? O Pedro veste a capa. Ele não aguenta ficar dentro do barco. Ele se joga no mar e ele sai nadando ao encontro de Jesus, porque a atração que Jesus tem na nossa vida, oh meu irmão, a atração de Jesus, ela é tremenda, ela é empolgante, ela faz com que você largue tudo e vá na direção de Jesus. Isso é Jesus. Esse é o encontro real com Jesus. Jesus vai te restaurar nessa noite, vai restaurar o seu coração ferido. Ei, Jesus quer preparar para você casamento abençoado. Jesus quer preparar para você uma família abençoada, um emprego abençoado. Oh, Jesus quer preparar para você filhos abençoados. Jesus quer preparar para você bênçãos e mais bênçãos, porque Ele traz novidade na reconciliação. Ele traz novidade. Ele traz novidade na reconciliação. Jesus reconcilia Pedro. Jesus vai numa conversa com Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu gosto do Senhor. Parafraseando, na tradução do hebraico: Pedro, tu me amas como ama a estes. Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. Acho que Pedro estava falando isso porque pesava no coração dele a traição, a negação. Ele se sentia culpado. Aí Jesus fala assim: Pedro, você gosta de mim? Você pelo menos gosta de mim? Aí Pedro responde: sim, Senhor, eu gosto de você. Aí Jesus fala: tá bom, é suficiente. Apacenta as minhas ovelhas. Talvez você vai falar assim: eu não tenho como amar Jesus. Jesus, Ele sabe que o processo de amor é construtivo e é construído. Quando você começa um relacionamento com alguém, você começa amando a pessoa. Começa amando. Quando você conheceu sua esposa, você já conheceu e foi amor à primeira vista? Foi? Não foi. Você gosta. Você se aproxima da pessoa.
A construção do relacionamento faz o amor ir crescendo, crescendo. Ei, não se assusta não. Você vai vir para Jesus hoje e vai começar a crescer, crescer. E daqui a pouco você vai amar tanto a Jesus que você vai dizer: eu não consigo largar Ele mais. E o amor que eu tenho por Ele é tão grande que agora sim eu posso dizer: morreria pelo Senhor. Fique de pé no seu lugar. O Senhor tem restauração para a sua vida. Eu quero convidar você. Quero convidar você que entrou aqui nessa noite decepcionado, angustiado, não aguenta mais as decepções. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que hoje quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Eu quero orar por você que quer se reconciliar com Jesus hoje. E eu quero conhecer você. Se tem alguém aqui hoje que quer aceitar a esse Cristo, quer aceitar o desafio de Jesus, eu quero que você levante a sua mão assim, porque eu quero orar por você. Eu quero que você faça assim com sua mão. Se tem alguém aqui hoje, se não tem ninguém para, sinal que todos já aceitaram a Cristo e que todos já vivem com Ele. Mas talvez o seu coração esteja decepcionado com as amarguras da vida, com os processos da vida. E eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Por você que não aguenta mais tanta decepção. Você não aguenta mais tantas situações que fazem você pensar em desistir. Enquanto a gente vai louvar o Senhor, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, que nós vamos orar por você. Oh, Senhor Jesus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui. Vem que você Me quer leva nessas águas Você quer restauração do tranquilas. Senhor. Lava-me Eu quero orar por você. e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia. Deus tem algo grandioso para a igreja. Quando nós louvávamos no início, durante o louvor, o Espírito Santo falava comigo que tem algo muito grande, muito novo para esta igreja, para este povo, para este lugar. O Espírito Santo e dizia assim: olha, fala com o povo que existe algo muito grande para chegar. Mas que existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago. Eu quero orar e encerrar o culto. Mas eu não podia orar e encerrar o culto
sem dar este recado do Espírito Santo de Deus. Existe um preço a ser pago. Deus quer fazer algo grande na sua vida, mas tem um preço a ser pago. Se você sente que precisa vir aqui para orar, essa é a oportunidade. Eu vou orar agora e vou encerrar o culto, mas essa é a oportunidade. Se você sente que precisa receber a oração para ser capacitado por Deus para pagar este preço de algo grande de Deus para esta igreja, para este lugar, sai do seu lugar. Eu creio que a palavra de Deus, ela não é lançada sem que haja um alvo, sem que haja um objetivo. E essa palavra é claramente objetiva e intencional da parte de Deus. Você que está aí no lugar, eu quero que você estenda a sua mão. E eu quero que você tenha a convicção de que você não precisa sair daí e não precisa receber essa oração hoje. Eu quero que você tenha essa convicção. A casa de Deus, a obra de Deus, a palavra de Deus são as coisas mais sérias que existem no mundo inteiro. O Espírito não me engana. O Espírito Santo não me engana. Ele não me engana. Só que eu vou falar uma novidade. Tem mais gente para sair e para vir para cá. Tem mais gente. Tem mais gente. Só que às vezes você luta tanto contra, e ele vai falando no seu coração: ei, até quando? Ele está te perguntando: até quando eu vou falar e você vai fingir que não é com você? Ele está te perguntando isso hoje: até quando eu vou falar e você vai fingir que não é com você? Oh, Espírito Santo de Deus, e canto, fai prova lá, baixure candaraba lá, e candaraba, chure candaraba lá, baixure candaraba lá. Oh Senhor, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, desce como um renovo, desce como um cheiro suave, desce. Desce como renovo, desce como capacitação. Oh Espírito Santo, desce como renovo, desce, 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 desce como ousadia, desce como intrepidez, desce, Espírito Santo, desce, desce com renovo, desce como cheiro suave. Desce, Espírito Santo, sacode, sacode a vida deles, sacode a vida dela. Oh Deus, injeta o seu poder, injeta a sua graça, injeta, Senhor, injeta porção dobrada. Oh, porção dobrada do Espírito, porção dobrada do Espírito, Senhor, injeta. Oh, recandaraba, jure candaraba lá. Oh Senhor, oh, algo muito grande Deus vai fazer, algo muito grande, muito grande. Não poderá se comparar. Deus vai usar aquilo que o Senhor tem preparado aqui na mar. Creia porque o poder do tempo está se acabando. O tempo está se acabando. Deus requer que você se posicione na presença dele. É chegada a última hora. Oh, aleluia. Saia a mim e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava
tem coisa grande. Deus tem coisa grande. O Espírito Santo tem coisa grande. Ei, filha. Ei, filha. Ei. Jesus está jogando um bálsamo no seu coração. Sabe? Dentro do seu coração. Está mergulhando você com bálsamo de alegria, de contentamento, de felicidade, de plena. Ele vai te dar a vida plena. Você terá noites tranquilas de sono, com vida plena, na presença daquele que te criou para ser menina dos olhos de Deus. Oh, aleluia! A presença de Deus é real aqui nessa noite. Oh, a presença de Deus é real. Oh, Deus. Espírito Santo, faça o que o Senhor precisa fazer. Espírito Santo, faça como o Senhor precisa fazer. Faça o que o Senhor necessita fazer. Nós estamos aqui à sua disposição. Oh, estamos aqui na sua disposição. Faça o que o Senhor tem que fazer. Oh,